Prezados alunos, o material a seguir é uma videoaula apresentada por mim, Rony Glauco de Mello, servidor do IFPE, com o material de estudos do IFPE para fins de atividades remotas no período da pandemia do Covid-19. Seu uso, sua cópia e/ou sua divulgação em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes, somente poderá ser realizado mediante autorização expressa minha e do IFPE. Caso contrário, vocês estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. Bem, amigos do IFPE, vamos aqui para o nosso quarto, terceiro tempo, sei lá. Métodos de extinção. Então a gente já viu, né, as características, o que é necessário para existir fogo, como o fogo se propaga, as classes de incêndio, e eu espero que vocês tenham assistido, né, um vídeo que eu postei aí. Não, vocês vão ter assistido porque está vinculado a essa aula a assistir esse vídeo, que é bem curtinho no YouTube, né? Por que aquela presepada que eles fizeram para apagar o incêndio não funcionou? Porque quando você tem uma classe específica de incêndio, qual era a classe lá de incêndio naquele gol? Você tem que utilizar métodos específicos de incêndio. E é aqui nesse curso que a gente vai ver quais são os métodos, e usar um trator nunca é um método. E quais são os agentes extintores. Então vejam só, né? Se vocês repararem, né? Aqui a gente tem basicamente a quantidade de métodos, né? Igual à quantidade de elementos do fogo. A gente tinha 4 elementos lá e aqui a gente tem, né, 4 métodos de extinção. Então cada um método desse, ele atua num elemento lá do fogo. Lembra que a gente tem o comburente, o combustível, o calor e a reação em cadeia. Então vamos lá para o primeiro. Primeiro método, né? Quando eu falo primeiro não é a ordem, é o primeiro que eu estou apresentando aqui, abafamento. O que é quando você diz que um lugar está abafado, o que é que ele está? Né? Ele está sem circulação de ar. O que é que tem no ar? Oxigênio. Né? Então, o método de abafamento ocorre através da supressão. O que é que esse nome bonito quer dizer? Supressão é remoção ou diminuição do comburente, né? Você atua para reduzir o comburente. Ora, se o comburente é um elemento fundamental à existência do fogo, se eu diminuo ou retiro o fogo e, por consequência, o incêndio, vai ser reduzido ou extinguido. Então, esta supressão ela ocorre por diferentes elementos. A gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Então, abafamento, redução, né, ou diminuição, né, ou remoção do comburente. Isolamento, o que é isolar? É separar, né? Então, no método anterior, a gente diminuía ou removia o comburente, né? Aqui consiste na retirada de material combustível antes mesmo que ele entre em combustão. Então você para de alimentar o fogo, né, com combustível. Quando é que a gente faz isso? Por exemplo, para você não ter florestas, né, incendiadas de maneira assim completamente destruidoras, o que o pessoal tem duas maneiras, né? Uma é reduzir, é realmente limpar a floresta, retirar o excesso de madeira da floresta quando o clima está muito seco. E outro meio são, né, você realizar um aceiro, né? É você fazer uma pista, digamos assim, um caminho que separe uma parte da floresta
em outra. Então isso dificulta com que o fogo, isso não impede, mas dificulta com que o fogo passe de um lado para outro. Como é que o fogo pode passar? Né? Através do ar quente, muito quente, saindo da parte que está queimada para outra que não está. A gente vai ver alguns vídeos sobre isso. Essa fumaça quente, né? Mesmo que não tenha, digamos, labareda, quando chega do outro lado, está tão quente que provoca que chega o quê? Na temperatura de autoignição. Então a palha, a madeira quente lá, puf, começa a pegar fogo. Então a gente pode fazer aceiro, né? Tem incêndios que são assim retidos por causa do rio. O rio é muito largo e o incêndio não consegue passar de um lado para outro, mesmo com o rio seco. Né? Porque é um aceiro natural, é uma pista, uma separação. Você remove toda a matéria orgânica que tem ali. Outro método, resfriamento. Resfriamento, vocês estão, né, cansados de saber o que é. Né? É remoção do calor, ou seja, né, reduzir a temperatura a um nível que não se mantenha mais o ciclo do fogo, ou seja, a gente vai diminuir a temperatura a um nível abaixo da temperatura de fulgor, vamos chamar aqui de TF, que a gente viu que a temperatura ou ponto de fulgor é um ponto que você tem gases, né, ainda provenientes dos combustíveis, mas eles não são suficientes para manter o fogo. A gente não deve, né, confundir com outra operação, que é a operação de rescaldo, que é muito comum pelos bombeiros, que é quando, após o fogo finalizado, eles vão lá revirar toda a matéria e deixar ela molhada para que, né, retire todo o calor. São coisas diferentes. Né? Aqui é o rescaldo, é outro. É também um tipo de resfriamento, mas não existe mais incêndio. Extinção química. Né? A extinção química, veja só, abafamento, comburente, isolamento, combustível, resfriamento, remoção do calor e extinção química é o quê? É você quebrar a cadeia. Lembram-se lá dos radicais livres que eu falei, né, quando a gente estava falando da reação em cadeia? Então, a extinção química consiste em você adicionar produtos químicos que eles vão, né, eles vão reagir, eles vão se quebrar e eles vão se unir àqueles radicais livres, impedindo que você tenha lá a reação entre o combustível e o comburente. Um exemplo muito comum é você, né, usar compostos halogenados, a base né, substâncias químicas halogênicas para apagar o incêndio. Então, são essas 4 formas que a gente tem de extinguir um incêndio. Cada uma delas relacionada a um, né, elemento do fogo. E qual vai ser a melhor? Rapaz, depende da classe do incêndio, né? E o que está mais disponível. Por exemplo, no incêndio florestal, você não consegue remover o ar. Né? Então, o que é que a gente vê no incêndio florestal? O pessoal atuando por abafamento, dando porrada mesmo no fogo. Aí você expulsa o oxigênio ali, aquele fogo se apaga, aí depois vem outro cara e resfria. E você vê, aí é um abafamento local, não tem como você tirar, né, o ar todo, mas você consegue tirar ar local. Ou você vê, muito mais comum, o pessoal fazendo aceiro, removendo parte da floresta, aí é isolamento, ou avião e helicóptero jogando água na frente do incêndio, assim, onde ele está se propagando. Que é para você resfriar, mas não tem como você remover o ar completamente. Você consegue remover o ar ali em pequenos focos, mas no incêndio, né, tomado de conta do ambiente, tem nem perigo de você conseguir. E quais são os agentes extintores? Ou seja, os agentes que a gente usa para extinguir o fogo, né? Colocar um ponto final nele.
Então, primeiro, ó, o agente extintor mais comum, né, é a água, né, que ela pode ser utilizada como jactos compactos, né, e atua como um resfriador, né, e em outros casos, mas com muito cuidado, né, como neblina, ou seja, água pulverizada, uma chuvinha em incêndios classe B. Por quê? Né? Deixo para vocês pesquisarem aí e me responderem no nosso encontro presencial, na próxima sexta-feira. Então, a água, né, ele é o elemento mais comum, mas ele não se aplica a todas as classes de incêndio, né? Ele é o mais utilizado, mas ele não se aplica a todos. Por que ele é o mais utilizado? Porque ele é o mais comum e é muito comum a gente ter fogo, né, que você possa utilizar água, né? Que tipo de fogo é esse? A gente vai ver ali mais na frente. Que tipo de incêndio é esse? Espuma, né? A espuma tem água, gente. Isso aqui não é espuma de colchão, não, né? Se você jogar uma espuma de colchão em cima do fogo, você sabe o que vai acontecer. Vai pegar fogo, né? Ele é um líquido composto, né? Um líquido produzido por ação mecânica, ou seja, agitação, que ele é composto de água, sim, água, mas um líquido gerador de espuma, né? E ele age principalmente por abafamento e, de forma secundária, por resfriamento. Como é que funciona a espuma? Né? Eu tenho aqui um pote, um tanque, sei lá, de combustível. Aqui eu tenho combustível. Opa, tem isso aqui não. Aqui eu tenho um líquido dentro. E aqui eu tenho a labareda. Né? As labaredas aqui. Né? E eu vou vir aqui, ó, com a espuma. Eu começo a jogar espuma aqui dentro e ela, né, espuma, como se fosse espuma de sabão. E ela forma aquela camada, a camada de espuma que fica aqui, ó, entre o líquido e o ar, que o ar está aqui, né, o oxigênio. Opa, se eu boto aqui algo que separa o líquido do ar, eu estou separando o quê? O combustível, esse que está aqui em azul, era para ter posto preto, carvão, do ar, que é aqui esse espaço em branco. Então, eu estou né, removendo todo o comburente. E como se tem água, isso também esfria, mas a principal ação é por abafamento. Né? Por abafamento. Eu separei aqui, eu isolei esse combustível do comburente. Eu não removi o combustível, eu separei só ele do comburente. Né? Ele está lá no lugarzinho dele. Né? Dióxido de carbono, ou seja, gás carbônico, né? É um gás mais pesado que o ar, que é comprimido a mais ou menos 600 atmosferas e engarrafado em extintores. Ao ser liberado, esse gás ele ocupa os espaços próximos ao incêndio, reduzindo o comburente, ou seja, ele espalha, ele empurra para fora o comburente, ou seja, se eu tenho muito oxigênio, eu começo a despejar gás carbônico lá, a concentração de oxigênio, ou seja, a quantidade de oxigênio começa a diminuir. Então vai ter menos oxigênio disponível para o fogo utilizar. Né? Então eu consigo apagar, extinguir é, esse incêndio. Então ele atua, né, de maneira inicial por abafamento e por maneira secundária por resfriamento. Por quê? Porque como esse gás está comprimido, vocês sabem muito bem de refrigeração que quando eu tenho um gás comprimido e eu libero, né, esse gás, há uma redução, né, de temperatura. Então esse gás, ele, digamos, ele sai mais frio do que o ar.
Então ele absorve também calor e eu posso diminuir a temperatura dele, né, do que está pegando fogo lá, do que está em incêndio, a um ponto abaixo da temperatura de combustão ou até abaixo do ponto de fulgor. Então não vai ter mais incêndio. Eu vou aí remover dois elementos, né, o comburente e o calor. Então incêndio já era. E aqui, ó, a gente tem o pó químico seco, né? O pó químico seco, ele é um pouco diferente dos outros, né? Porque ele pode ser formado por diferentes substâncias, né? Diferentes sais, bicarbonato de sódio, enfim, né? E para cada diferente composto, eu posso ter, né, uma aplicação diferente. Então, e ele vai agir de maneira assim, ele vai agir por abafamento, por resfriamento, enfim, por diversos motivos. Ó. Então, eu posso ter aqui, ó, pó químico seco, que ele pode ser BC e ABC. Se vocês lembrarem, né, os extintores, eles eram, se eu não me engano, BC, e teve toda uma polêmica há 5 anos atrás, 6 anos atrás, que, né, teve uma corrida para todo mundo trocar extintor do carro para ser ABC. Aí depois que todo mundo trocou o extintor do carro, tiraram. Né? Hoje, nem sei se é, mas creio que não é mais obrigatório, não sei se já voltou, né? Tirou a obrigação de você ter extintor no carro. Né? Porque nem todo mundo sabe utilizar. Isso ficou muito claro no vídeo, né, que vocês viram no início, antes de dar play nessa aula. Se vocês não viram, só deram play lá e foram preparar o almoço para me enganar, azar de vocês, vão ter que voltar lá e ver o vídeo para entender as coisas que eu falei durante esse slide, né, que eu comentei lá no primeiro slide e agora eu estou comentando nesse. Então, por isso que tudo que eu coloco aí, né, o que eu coloco de obrigatório é que vocês têm que assistir mesmo. Né? Nessa semana eu vou colocar algumas coisas opcionais, mas assim, essas coisas opcionais elas vão reforçar o que vocês estão estudando, mas não necessariamente serão obrigadas a assistir. Então vai ter bastante vídeo opcional e bastante vídeo obrigatório também. Então, como é que é a ação extintora do pó químico seco? Né? Então, ó, ela atua por abafamento, porque a decomposição térmica, a quebra das moléculas, você precisa de calor, né, para quebrar as moléculas e libera o monóxido de carbono. Então, abafamento, né, resfriamento, porque justamente você tem essa, né, decomposição térmica, então ele rouba calor, né, o calor sai do incêndio para quebrar essas moléculas, né, então diminui o calor lá dentro e, né, geralmente esses sais, esses compostos, eles vão reagir também, quer seja com comburente, quer seja com combustível, né, e vai tornar um deles inútil ao fogo. Então ele age por 3 diferentes maneiras: abafamento, resfriamento e quebra de reação. Isso aqui não é ordem não, viu? É só listando, poderia ser ABC, mas eu não coloquei ABC para vocês não confundirem com a classe. Ó, gente, e aqui a gente tem um pulo do gato, que é a gente juntar os agentes extintores com a classe do incêndio. Então aqui, ó, eu tenho os agentes extintores, que aqui a gente tem basicamente água, espuma, CO2 e pó químico ABC. E aqui eu tenho a classe dos incêndios, né? Classe A, classe B, classe C, classe D e classe K, que eu botei aqui junto, mas elas são separadas. Eu botei junto aqui só por causa do espaço na tabela. Né? Então a gente vai primeiro analisar o comportamento, né, de cada agente desse numa determinada classe. Então, classe A, como é que funciona a água? Classe B, como é que funciona a espuma? Classe A, como é que funciona o CO2? Classe A, como é que funciona o pó químico? Então, se você tem um incêndio classe A, ou seja, um incêndio em madeira, em floresta e etc. É bom, é recomendável utilizar água, né? Então a gente aqui adotou a nomenclatura de A para apropriado.
NR para não recomendável, ou seja, não é, ele até apaga, mas você vai gastar muito desse material. E P para proibido, né? Que se você utilizar, é mais fácil você se extinguir, você sumir da face da terra, do que o incêndio apagar. Então vamos lá, eu posso utilizar água em incêndio classe A? Posso sim, é apropriado, né? Ela vai atuar por resfriamento, não tem nada de proibido eu usar água no incêndio com madeira. É assim que a gente bota fogo. Bota fogo não, né? Apaga fogo de fogueira, por exemplo no Pantanal, o pessoal está, entre aspas, rezando para chover. Então pode sim ser utilizada. Espuma, pode ser utilizado? Sim, pode, não tem problema nenhum. Ela não é mais adequada, mas ela pode ser utilizada, porque ela é água, né, também. Dióxido de carbono, ele pode ser utilizado? Pode, mas ele não é muito recomendável. Você vai gastar muito material. Então você vai ter um extintor de água, um extintor de espuma, né, para os incêndios classe A. Pó químico ABC. Como eu coloquei o pó químico aqui, ó, o ABC, ele é recomendável. Se botasse, ele é apropriado. Se eu botasse BC, ele ia aparecer aqui como não recomendável. Ele não seria... você ter que gastar muito pó químico. Para incêndios classe B, a água é recomendável? Não. Se você jogar água, eu vou colocar um vídeo para vocês sobre isso, você vai ver o que pode acontecer. Você pode piorar muito, né, o incêndio. Então você não pode jogar, quando eu falo água, aqui são jatos de água, né? A água saindo da mangueira na forma de um jato compacto. Então, sai lá, e não gotículas de água, né? Se você colocar a água, né, de forma de gotículas, como se uma chuva fina, uma neblina ali, aí pode ser, né? Aí você vai atuar resfriamento, mas você vai jogar, né, basicamente ali bem por cima. Por que você não pode jogar jato de água? Porque aquele ali vai revolver, vai mexer no combustível e vai piorar muito a situação, né? Vamos agora, espuma. É super recomendável, é o apropriado. Por quê, gente? Porque a espuma, quando eu jogar, ela não tem aquele impacto, né, na água. Ela vai cair de forma suave e ela vai formar uma camada protetora separando o líquido combustível do comburente, do oxigênio. Então ela forma aquela camada protetora ali e isola. Dióxido de carbono também, né? Ele é apropriado, dependendo do tamanho do incêndio, para coisas pequenas. E pó químico ABC, né? Que está claro. Agora, incêndios classe C. Relembrando, o que é incêndio classe C? Equipamentos energizados. Se você jogar água num equipamento energizado, vai acontecer o que com você? Morrer, né? O fogo não vai extinguir, mas você vai levar uma super descarga elétrica. Gente, né? Água, da forma que a gente conhece, ela é condutora de eletricidade. Então, o negócio é energizado. Tu joga água lá, tu vai morrer. É por isso que eu falei que era energizado ou com um sistema capacitivo muito potente, entre aspas, dentro, né? Com muita carga dentro, porque aquela carga pode sair para você e você morrer. Ou piorar, entrar curto-circuito, né? Você provocar mais focos de incêndio. Espuma, também não, né? Espuma tem água, então é mais um passo para a morte. Dióxido de carbono, super recomendável. Pó químico ABC, super recomendável. E aqui para os incêndios D e K, tudo junto. Vejam que eu botei, né, não coloquei aqui, né, várias colunas, botei só uma coluna. Por quê? Porque tudo isso é proibido, né? Ou vai depender do elemento. Se você utilizar, né, esses elementos no incêndio classe D ou classe K, você vai piorar muito a situação. Então, eles têm extintores específicos, né? Eu vou mostrar um vídeo a vocês do que acontece quando a gente joga água, por exemplo, dentro de uma frigideira.
vocês, né, vão ficar com medo quando a mãe de vocês ou a esposa de vocês estiverem cozinhando. Então, tipo, vocês vão mostrar esse vídeo para ela. Olha, se um dia tu estiver assando esse peixe, isso aqui pegar fogo, não jogue água. Aí eu faço o quê? Corra. Se não sabe, ó, em caso de incêndio, não, né? Tá na dúvida do que fazer, você corre. Porque se você fizer a coisa errada, você não vai poder mais correr, porque defunto não corre. Então vamos lá. Então, continua, né? Vou colocar aqui alguns vídeos, né? Vocês vão dar, depois dessa aula, vocês vão ter que assistir alguns vídeos para começar a próxima aula. Nos vemos daqui a pouco.